Vou fazer uma breve complementação sobre conversão de unidades. Basicamente, só conversão de unidades de comprimento, área e volume e unidades de razões de massa que vai ser necessário para alguns dos cálculos. Bom, primeira coisa, a gente tende a trabalhar com o Sistema Internacional, que é o SI. Né? E nos nossos cálculos, em geral, a gente vai requerer quantidades no SI, né? Principalmente que a base dele vai ser o metro, e tem alguns prefixos que a gente tem que tem bastante utilidade no sistema internacional, que seria o prefixo milli, o prefixo cent, o prefixo dec e o prefixo quilo. Então o milli vai ser o 10 a menos 3, o cent o 10 a menos 2, o dec o 10 a menos 1 e o quilo 10 a terceira. Então, quando você diz 1 milímetro, por exemplo, o que você está fazendo é multiplicando esse prefixo aqui pelo metro. Então, 1 milímetro quer dizer 10 a menos 3 metros ou 0,001 metros. Correspondentemente, para centímetro, 10 a menos 2. Decímetro, que vocês viram uma vez, em um dos cálculos, eu tenho 0,1. E quilômetro, que é o usual do dia a dia de vocês, eu vou multiplicar por 1000. Então, o quilo aqui vai querer dizer 10 a terceira metros, ou 1000 metros. Então, 1 quilômetro, 1000 metros. 1 milímetro, 0,001 metro. Né? E assim por diante. Aí vocês podem utilizar essas razões aqui, essas proporções, para fazer a conversão direta. Isso no caso dessas unidades que a gente chama de unidades lineares. Né? Então, unidades de comprimento vão ser unidades lineares. Nesses casos, vocês podem fazer via regra de 3 simples. Né? Então, o que é a regra de 3 simples? Você coloca as proporções aqui, daí você pega e faz a multiplicação cruzada. Né? Então, por exemplo, eu quero converter 310 metros para quilômetros. O que eu faço? Eu sei da proporção aqui que 1 quilômetro é 1000 metros. Então eu faço 1 quilômetro, 1000 metros. Eu quero saber o x em quilômetros, então eu coloco ele aqui abaixo do quilômetros. E qual que é a proporção que eu tenho? 310 metros. Então 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. X, que vai ser dado aqui em quilômetros, corresponde a 310 metros. E eu quero saber o x, que é esses 310 metros em quilômetros. Eu faço a multiplicação cruzada, ou seja, eu pego 1 km, eu pego o x aqui, multiplico por 1000 metros, e 1 km multiplico por 310 metros e igualo os dois. Eu passo os termos aqui isolando o x, aí eu faço a divisão, ele já vai me dar na unidade que eu preciso, que é quilômetro. Então você tem metro que cancela com 1 metro, fica o quilômetro, fica 310 dividido por 1000, fica 0,310 quilômetros, ou seja, 310 metros é 0,310 quilômetros. Tá? No caso de unidades de área e volume, você não pode fazer isso, porque a proporção não é uma proporção linear. Querendo dizer o quê? Área. Área, como a gente sabe, é um comprimento ao quadrado. Então, 1 metro não corresponde a 100... 1 metro, ou melhor, em unidades lineares, 1 metro corresponde a 100 centímetros. Mas 1 metro quadrado não corresponde a 100 centímetros quadrados. Tá? Então, isso é um erro muito comum que as pessoas tendem a fazer, que é fazer essa proporção. A forma adequada de pensar nisso vai ser você pegar e imaginar o seguinte: eu sei que 1 metro é 100 centímetros. Isso você tem as proporções aqui dos outros tipos também. Você pode aplicar a mesma lógica. Mas o que eu vou fazer? Eu sei que 1 metro é 100 centímetros. Eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Porque aí eu vou conseguir a proporção de metro quadrado para centímetro quadrado. O que eu faço? Aplico as potências aqui no número e na unidade. Eu vou ter que 1 ao quadrado, metro ao quadrado, é 100 ao quadrado, centímetros quadrados. O que isso quer dizer? Que 1 metro quadrado é 100 ao quadrado, centímetros quadrados, que é 10.000. Ou seja, não é a proporção 1 metro quadrado é 100 centímetros quadrados. A proporção correta em 1 metro quadrado é 10.000 centímetros quadrados. Daí para a unidade de volume é a mesma coisa. A gente já sabe que 1 metro é 100 centímetros. Eu vou elevar os dois lados ao cubo. Então eu vou ter que 1 ao cubo metro cúbico é 100 ao cubo centímetros cúbicos. 1 ao cubo ou 1 ao quadrado continua sendo 1. Então 1 metro cúbico vai ser aqui 1 milhão de centímetros cúbicos ou 10 a sexta centímetros cúbicos. O que você pode fazer? Agora você pode aplicar essas regras aqui, seja essa aqui do quadrático ou seja essa aqui do cúbico, nas regras de 3 e chegar pela mesma lógica da regra de 3 pela multiplicação cruzada. Então, por exemplo, converter uma área de superfície de 50 centímetros quadrados para metro quadrado. A gente sabe que 1 metro quadrado é 10.000 centímetros quadrados.
eu quero achar aqui em metros quadrados. Então, eu alinho aqui o metro quadrado para o resultado ser em metro quadrado e o centímetro quadrado com centímetro quadrado. Faço aqui a multiplicação cruzada dos termos, igualo e separo o x, isolo o x que eu quero saber. Tá? Então, 1 metro quadrado vezes 50 centímetros quadrados, dividido aqui por 1 sobre 10.000 centímetros quadrados. Cancelo as unidades aqui, eu vou ter 0,005 metros quadrados ou 5 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Então é bem simples, mas tem que tomar cuidado nessas conversões para não ter esse tipo de problema. Uma outra coisa que a gente costuma ver são as razões de massas, né? É o problema que a gente já discutiu da porcentagem e da unidade gramas por quilograma. Então, se você considera uma porcentagem de qualquer coisa, que seja no solo, seja no material granular, você tem que a porcentagem quer dizer gramas por 100. Se a gente considera solo, a gente está falando de gramas por 100 gramas. Então, se você tem uma porcentagem de argila, você tem uma massa de argila em gramas por 100 gramas. Ou de carbono, você tem massa de carbono em gramas por 100 gramas. Proporcionalmente, poderia ser quilograma por quilograma também. Aí, no caso das conversões, a mesma lógica que vai ser válida. Tá? Então, como eu estava dizendo, 65% corresponde a 65 gramas de argila por 100 gramas de solo. Tá? E a gente precisa então converter para essa unidade de grama por quilograma que os livros e os periódicos vão pedir. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que 1 quilograma tem 1.000 gramas. Então, o que eu faço? Eu substituo aqui na lógica grama por quilograma, que vai ser igual a grama por 1.000 gramas. Tá? Então, grama por quilograma, eu só representei aqui com a potência, mas é a mesma coisa, vai ser gramas por quilograma. Então, o que eu quero? Eu quero converter de grama por 100 gramas para grama por quilograma. Você consegue fazer isso pela lógica, né? Se eu estou pegando 100 gramas do material, vem 50 gramas, se eu pegar 1.000 gramas, vai vir quanto? Vai vir mais, obviamente, né? Mas, para simplificar, vamos fazer isso pela lógica, pela regra de 3. Então, vamos converter 34 gramas por quilograma de matéria orgânica para porcentagem. Então, 34 gramas de matéria orgânica para cada quilograma de solo. Tá? Isso quer dizer que a cada 1.000 gramas do material de solo, eu vou ter 34 gramas de matéria orgânica. Então, essa é a proporção que eu já tenho. Qual que é a proporção que eu quero? Eu quero a proporção em 100 gramas. Então, 34 gramas por 1.000 gramas vai corresponder a uma proporção a cada 100 gramas. Então, eu faço o que eu sei aqui, faço pelo o que eu quero saber e multiplico cruzado. Então, separo aqui os termos e multiplicando cruzado e isolo o x, eu tenho 34 vezes 100 dividido por 1.000. Isso aqui vai me dar 3,4 gramas. 3,4 gramas o quê? Proporcional a 100 gramas. Então, quer dizer, 3,4 gramas para cada 100 gramas de solo. Ou seja, 34 gramas por 1.000 gramas corresponde a 3,4 gramas por 100 gramas, que seria 3,4%.